Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele de Macastre. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Espanha, em 1989. Infelizmente, não tem muitas fotos disponíveis desse caso. Uma das vítimas nem sequer tem nenhuma foto disponível, mas eu vou tentar ao máximo ilustrar aqui o vídeo da melhor forma possível para que não fique muito cansativo. Rosário Moedra, de 15 anos. Francisco Valeriano, de 14 anos. Pilar Barriga, de 15 anos. Eram amigos, mas algumas pessoas especulam que na verdade o Francisco e a Rosário eram namorados. E há também quem diga que o Francisco tinha um relacionamento com as duas meninas. Mas nada disso é uma informação confirmada. Fato é que os três eram amigos e andavam sempre juntos. Os três moravam em Benimamé, na região valenciana da Espanha. E atualmente Benimamé é considerado um bairro na Espanha, mas naquela época era um município. E algumas fontes dizem que a Pilar e a Rosário na verdade moravam em Burjassot, que é um município ao lado de Benimamé. Os três vinham de famílias desestruturadas e que tinham ali dificuldades financeiras. No caso da Rosário, eu acho que a família não era exatamente desestruturada, porém os pais eles já tinham uma certa idade. Só para ter uma ideia, o irmão mais velho da Rosário tinha uma diferença tão grande de idade que ele tinha idade suficiente para ser pai dela. E talvez por terem mais idade, os pais da Rosário eles tinham uma certa dificuldade em colocar-lhe alguns limites à menina. E na época dos fatos, a mãe da Rosário estava internada em um hospital. Já os pais da Pilar eles haviam se separado e a Pilar ela morava com a mãe e os irmãos. E a mãe sustentava os filhos sozinha. E por essa razão ela trabalhava muito, então ela quase não tinha tempo de ficar com os filhos. O mesmo acontecia com os pais do Francisco. Francisco, ele chama Francisco Valeriano e em muitos locais eu vi as pessoas se referindo a ele como Valeriano. Então, se eu falar aqui em um momento Francisco ou Valeriano, saibam que é a mesma pessoa. Mas no caso, os pais do Francisco, eles eram casados, mas os dois também trabalhavam muito, então eles também não tinham muito tempo para ficar ali cuidando dos filhos. Sendo assim, os três adolescentes, eles viviam quase sem supervisão nenhuma de um adulto. E tanto a Rosário quanto a Pilar, elas faziam um curso de formação profissional. Bom, no dia 13 de janeiro de 1989, a Rosário teria dormido na casa da Pilar. E de lá as duas foram até o centro Colônia dos Filhos de Godelha, que era um local onde o Francisco era um interno. O Francisco ele não fazia parte de nenhuma gangue, ele também não tinha cometido ali nenhum crime grave. Ele teria sido detido junto com um amigo enquanto os dois estavam na posse de uma motocicleta que havia sido furtada. Então ele não estava preso, mas ele havia sido internado nesse centro para menores, que era um local onde ficavam internados ali alguns jovens menores de idade que cometiam delitos considerados leves. E por não estar preso, ele podia receber autorização para deixar o local. Bom, nesse dia, a irmã mais velha do Francisco também estava lá, ela estava de carro, então ela estava aguardando o Francisco sair para poder levá-lo para casa. Então a irmã, junto com o Francisco, mais as duas meninas, vão até a casa da família do Francisco. Lá eles fazem um lanche e depois o Francisco teria deixado o local com a Pilar e a Rosário, dizendo que eles iam visitar a mãe da Rosário no hospital. Porém, a mãe do Francisco não queria que ele fosse, mas ele mesmo assim seguiu com as duas meninas. De fato, eles visitaram a mãe da Rosário no hospital. Ao sair do hospital, eles foram até a casa da Rosário. Lá, o pai da Rosário a viu pegando algumas joias que pertenciam à mãe dela, e então a repreendeu por isso. Segundo o pai da Rosário, os três jovens saíram lá do local dizendo que eles estavam indo acampar. Acredita-se que de lá eles tenham ido ao município de Catadau. O pai da Pilar ele morava em Catadau, mas eu não encontrei informação se a Pilar ela mantinha ali contato com o pai. Mas quando os pais da Pilar eram casados, a família morava em Catadau, então a Pilar praticamente cresceu nesse município. E lá havia um bar que na época chamava Bar Catadau. A dona desse bar, que se chama Ana, ela conhecia Pilar. Isso porque a mãe da Pilar, na época que elas moravam lá em Catadau, havia trabalhado nesse bar, ela era ajudante de cozinha no bar.
Então a Ana, ela conhecia bem a Pilar. E ela conta que era comum que em algumas ocasiões a Pilar aparecesse por lá pedindo dinheiro ou comida. Inclusive ela disse que ela esteve lá em dezembro e que era normal que ela, junto com a Rosário e o Francisco, aparecessem por lá um dia e depois ficassem 2 ou 3 dias sem aparecer, e então apareciam novamente. E outras pessoas, mesmo alguns familiares dos jovens, confirmaram que eles estiveram lá em dezembro, no final do ano de 1988. Alguns dizem que eles iam para lá acampar, porém algumas pessoas da região dizem que na verdade eles ficavam abrigados em uma casa abandonada que tinha lá no município. E segundo as informações, os 3 jovens eles consumiam uma substância que era conhecida como droga dos pobres, e essa substância era um produto que eles inalavam. É dito que Francisco ele já tinha experimentado outras substâncias, porém que essas substâncias eram mais caras, por isso era mais difícil dele adquirir. Bom, a Ana disse que no dia 15 de janeiro de 1989, a Pilar e a Rosário estiveram lá no bar. Mas o Francisco ele não foi visto no local e ele não foi visto por ninguém lá em Catadau nessa data. Então não se sabe se ele estava por lá ou onde ele estava. Nessa ocasião, a Pilar teria pedido dinheiro à Ana, porém a Ana disse que ela não tinha. E então ela fez 2 lanches ali para as meninas. Ela também conta que nesse dia estava um homem que era conhecido ali em Catadau, que era conhecido como Miguelo. O nome dele na verdade é Miguel. E o Miguel ele tinha problemas com álcool, ele estava quase sempre alcoolizado. E na época ele já estava com mais de 50 anos de idade. O Miguel ele foi visto pagando um refrigerante para Rosário. E ela teria sentado ali e conversado com ele. E depois de um tempo, as 2 meninas deixaram o local. Já no dia 19 de janeiro de 1989, um agricultor da região de Macastre, ele tinha uma pequena casa onde ele não residia. Era como uma pequena casa que ficava ali no campo, onde ele guardava alguns materiais de trabalho, e era um local que tinha um cômodo com uma cama, então ele podia descansar quando precisava. Em algumas ocasiões ele tinha passado a noite lá. Porém, essa casa ela não tinha eletricidade. Nessa data, ele foi até a casa e ele percebeu que o cadeado que fechava ali, que trancava a porta de entrada, ele estava quebrado. Então, ele imaginou que alguém tinha entrado na casa para furtar ali alguns pertences, algumas coisas. Ele guardava, por exemplo, algumas comidas, alguns alimentos ali no local. E como eu falei, também tinha umas ferramentas que ele guardava lá. Então, ele imaginou que era isso que tinha acontecido. Mas quando ele entra na casa, ele percebe que possivelmente essa pessoa tinha passado algum tempo ali na casa, já que tinha alguns indícios disso. Tinham algumas velas que tinham sido usadas, haviam alguns cigarros e também haviam cinzas na lareira. Ele então vai em direção ao quarto e quando ele chega lá, ele vê uma menina dormindo na cama. Então se aproxima para acordar a menina e mandar ela embora. Porém, ele percebe que ela estava sem vida. Ele então corre para procurar ali algum carro que estivesse passando. Então ele para um veículo e pede uma carona para ir até a delegacia. Lá ele informa o que ele tinha encontrado e os policiais vão até o local. E a menina, de fato, parecia estar dormindo. Não tinha nenhum sinal de morte violenta. E ela estava vestida, porém a sua calça jeans estava com o botão e o zíper aberto. Ela não aparentava ter mais do que 17 anos de idade. E ela estava sem identificação. Mas ela estava usando uma pulseira que tinham 2 pedaços de papel enrolados. E em um dos papéis tinha um número que parecia ser um número de telefone. E estava escrito 9 horas. No outro papel também havia um número que também parecia ser um contato telefônico. E nesse estava a palavra Vale. Eles tiram uma foto do rosto da jovem para poder ver se eles conseguiam ali identificar ela como uma das pessoas que tinham registro ali em pessoas desaparecidas. E o corpo é levado para o Instituto Anatômico Forense de Valência. Ao examinar o corpo, eles não encontram nenhuma lesão externa ou interna, mas havia um excesso de sangue tanto nos pulmões quanto no fígado. E isso sugere que houve um mecanismo de asfixia e não foi encontrada nenhuma substância tóxica no organismo. A causa da morte é dada como inconclusiva e eles não conseguem definir como essa pessoa tinha perdido a vida. Não sabiam dizer com exatidão o horário que a vítima tinha perdido a vida também, mas era entre 48 e 72 horas antes do corpo ser encontrado. Um líquido branco foi encontrado nas cavidades íntimas da vítima. E esse líquido foi analisado pelo Instituto de Valência, mas também foi enviado para um instituto em Madrid.
Instituto de Valência constatou que se tratava de um líquido seminal. Já o Instituto de Madrid disse que não se tratava de um líquido seminal, porém eles não indicaram o que seria aquele líquido. A autópsia também mostrava que a vítima tinha perdido a vida na mesma posição que ela foi encontrada e que o seu corpo não havia sido movido. E nos registros de pessoas desaparecidas eles não encontram ninguém que tivesse ali as características que se parecesse com essa vítima. Os investigadores, então, no intuito de identificar aquela pessoa, ligam para um dos números que estavam naqueles papéis. E, de fato, aquele número era um contato telefônico e pertencia a um casal. Esse casal, ao ver a foto da vítima, a identifica como sendo uma jovem que tinha trabalhado para eles como babá do filho deles. A jovem se chamava Rosa Maria. E a última vez que eles tinham visto a Rosa Maria foi cerca de uma semana antes. E ela tinha terminado ali o trabalho na casa deles e ela estava deixando o local e ela saiu de lá dizendo que ela ia renovar o documento de identidade dela, já que ela precisava disso para uma entrevista de trabalho que ela ia fazer no mercado Mercadona. Ela então teria entrado num veículo na cor azul, e eles lembram bem a placa do carro, porque era um número que se repetia, era como 999 e mais as letras. Porém, quando a polícia acreditava ter identificado a jovem, a Rosa Maria aparece na delegacia e ela informa que o carro que ela tinha entrado era do namorado dela. Então, dessa forma, a polícia continua sem conseguir identificar aquele corpo que eles haviam encontrado. Então, afinal, a Rosa Maria apenas tinha características parecidas com a da vítima, mas ela consegue dar uma informação para a polícia. Ao ver aquele papel onde estava o contato telefônico, tinha também ali o anotado 9 horas. E ela conta que o local onde ela conseguiu ali a informação sobre a vaga de trabalho para trabalhar como babá na casa daquele casal tinha o contato telefônico e dizia para ligar após as 9 horas. Então, possivelmente, a vítima ela também tinha estado nesse mesmo local, visto esse anúncio de vaga de emprego e anotado ali porque provavelmente tinha interesse em conseguir essa vaga. Eles, então, tentam a sorte com o segundo número. Já nesse número, quem atende é uma senhora chamada Isabel. A Isabel, ela diz que possivelmente a palavra vale, que estava junto com o número de telefone dela, referia ao filho dela, que se chamava Francisco Valenciano e tinha o apelido de Vale. Ela diz que já tinha alguns dias que ela não viu o filho e que ele tinha deixado ali a casa acompanhado de 2 jovens mais ou menos da mesma idade que ele. A irmã mais velha do Valeriano conta que no dia 13 foi buscá-lo lá naquele centro de jovens. As duas então veem a foto da vítima e a reconhecem como sendo a Rosário. A Isabel diz não saber o endereço ou o telefone da família da Rosário, mas ela sabia o número do quarto que a mãe da Rosário estava internada no hospital, já que o pai do Valeriano também esteve ali uns dias internado nesse mesmo hospital e coincidiu ali com alguns dias que a mãe da Rosário também estava internada. Bom, dessa forma eles conseguem entrar em contato então com o pai da Rosário. Porém, o pai da Rosário diz que ele não vai identificar o corpo, que se os policiais estão dizendo que é a filha dele, ele acredita. Porém, ele se recusou a ir reconhecer o corpo. Entretanto, ele entrega a carteira de identidade da Rosário para que eles pudessem fazer uma comparação da digital. E dessa forma eles conseguem confirmar que realmente era o corpo da Rosário. E apesar de terem identificado o corpo da vítima, ali o corpo da Rosário, o paradeiro do Valenciano e da Pilar ainda era um mistério. A polícia descobre que o trio costumava frequentar uma praça chamada Las Cuevas de Camais. É um parque localizado entre Burjassot e Benimamé. Segundo José Luiz, que é da Polícia Nacional de Burjassot, o local, na época, era um ponto de encontro de delinquentes da região. Em geral, eram menores de idade que se reuniam ali para planejar alguns crimes, para que eles conseguissem dinheiro para poder comprar substâncias nas quais eles eram viciados. José Luiz chegou a conhecer os 3 jovens, o Valeriano, a Pilar e a Rosário. Ele descreveu o Valeriano como um jovem muito educado e bastante gentil. Ele disse que a Rosário ela já era bem mais tímida e que a Pilar, ao contrário, já era bem extrovertida. E ela tinha uma postura até um pouco mais desafiadora, questionadora.
E ele acredita que os três eles frequentavam o local porque a Pilar ela conhecia alguns jovens daqueles grupos que cometiam esses crimes. Porém, esses grupos que frequentavam esse local, eles agiam com muita violência e eles não demonstravam nenhum arrependimento pelos seus crimes. E ainda, segundo José Luiz, os três jovens eles não se encaixavam, eles não se enquadravam nesse perfil. E que no final de 1988 eles já não frequentavam mais esse local. No dia 6 de abril de 1989, um homem ele estava colhendo aspargos ali na região de Macastre, quando ele se deparou com um cheiro muito forte e então encontrou um corpo. O corpo era de um jovem e estava em avançado estado de decomposição. O corpo ele estava de barriga para baixo e estava em cima de um plástico e próximo ao corpo estava uma vela quebrada. Com ele havia alguns pertences, incluindo uma carteira que tinha um documento. E esse documento era uma autorização de saída do centro de menores que estava no nome de Francisco Valeriano. E o corpo do Valeriano estava a mais ou menos 400 metros de distância da casa onde o corpo da Rosário havia sido encontrado. E também não haviam sinais de que o corpo tinha sido levado até lá, ou seja, ele teria perdido a vida ali naquele mesmo local. Claro que é estranho que os investigadores eles tenham feito buscas ali pela região, na época quando eles encontraram o corpo da Rosário, e eles não tenham encontrado o corpo do Valeriano. E é dito que quando eles moveram ali o corpo, saiu um rato de dentro do corpo do Valeriano. Entre os pertences dele estava uma carteira, que era uma carteira da Pantera Cor-de-Rosa, que mais tarde foi identificada como sendo da Pilar. E haviam 3 passagens de ônibus de Valência para Catadau. Mas elas não eram dessa data, elas eram do dia 26 de dezembro de 1988, ou seja, aquela outra ocasião no fim do ano anterior, quando eles estiveram por lá. Mas era estranho que ele tivesse guardado essas passagens e eles não tinham com eles, pelo menos não tinha ali com o Valeriano, as passagens dessa data. Também havia um papel com algumas anotações e entre elas o que pareciam ser ali 2 números, 2 contatos telefônicos. Um com o nome Valeriano e o outro com o nome Ângeles. O homem que encontrou o corpo, ele disse que ele ficou muitas noites sem conseguir dormir, que ele sempre vinha na cabeça dele a imagem do Valeriano. Por alguma razão, o corpo do Valeriano não foi levado para o Instituto Anatômico Forense de Valência, e sim para o cemitério. É feita uma autópsia bem precária, já que no local não havia nem eletricidade nem água corrente. O médico responsável por essa autópsia, ele disse que foi necessário comprar o material que ele teria que usar ali na autópsia e que esse local no cemitério era uma sala onde eles costumavam embalsamar os corpos. Ele também conta que para ele conseguir fazer a autópsia, uma pessoa ficou ao lado segurando uma espécie de lamparina, que obviamente resultou em uma autópsia que deixou muito a desejar. Também não foi feita uma análise toxicológica, como no caso da Rosário. E mais uma vez eles não conseguiram concluir qual foi a causa da morte. Bom, com tudo isso, agora eles estavam ainda mais interessados em saber onde estava a Pilar. E eles fizeram algumas buscas ali na região para ver se encontravam a jovem, se talvez encontrassem o corpo da Pilar. E eles começaram a se questionar como que os jovens tinham chegado até aquela casa, já que ela não era assim de acesso tão fácil. Nenhum dos 3 tinha um veículo, eles não tinham nem idade para conduzir. E sabe-se que o Valeriano ele conduzia ali motocicleta, mas se os 3 estiveram no local, não tinham como os 3 irem em uma motocicleta. E a distância de Catadau até essa casa era mais ou menos 30 quilômetros. Falar que era inverno e eles possivelmente, se eles fossem andando, o que é bem pouco provável, porque eles levariam muitas horas, eles teriam andado boa parte do trajeto à noite, considerando que eles teriam ido após as meninas terem deixado o bar. Eles consideram a possibilidade de eles terem perdido a vida acidentalmente, talvez por uma intoxicação. Eles imaginavam que eles podiam ter inalado alguma substância, então a Rosário, se sentindo mal, deitou na cama e lá ela acabou perdendo a vida. E que o Valeriano começou também a se sentir mal, então ele saiu da casa para pegar ar e acabou caindo sem vida naquele local onde foi encontrado. E já a Pilar, ela teria ficado assustada com toda a situação e teria fugido, deixando os 2 corpos lá no local. Mas ainda assim isso não explica como eles conseguiriam chegar até a casa. Sem falar que o exame toxicológico da Rosário deu negativo. E também é muito estranho que o Valeriano fosse
de certa forma tão longe, se afastasse tanto da casa para pegar ar, e que ele caísse sem vida exatamente em cima do local onde tinha aquele plástico. Lembrando que ele também estava com uma vela, mas ele poderia, se fosse à noite, ter saído carregando a vela, se fosse o caso. Tanto esse saco plástico ali em que o corpo dele foi encontrado em cima, quanto a vela, eles provavelmente pertenciam à casa, já que haviam outros iguais, idênticos na casa. E os investigadores também já estavam descartando a possibilidade de uma quarta pessoa ter levado os jovens até o local, já que eles não encontraram marcas de pneu ali nos arredores. Segundo eles fizeram uma busca exaustiva ali no local. Apesar de que, mesmo com essa busca exaustiva, eles não encontraram o corpo do Valeriano. Já em 6 de maio de 1989, uma ligação é feita para uma linha telefônica que era conhecida como o telefone da droga. Era uma linha telefônica que foi criada para fazerem denúncias, geralmente denúncias anônimas, sobre crimes e coisas referentes ao tráfico de drogas. Nessa ligação, um homem que não se identifica diz que um outro homem chamado Wichita tinha conhecimento sobre o que aconteceu com os jovens de Macastre. E ele dá uma localização de onde estaria o corpo da Pilar. Ele também diz que ele não podia ligar para a polícia porque ele estaria colocando a vida dele em risco. Nós não sabemos se essa informação ela foi passada imediatamente para a polícia ou não, mas a polícia não chegou a verificar o tal local, a tal localização passada ali por esse informante. E nem ao menos foi conversar com o Wichita. O Wichita ele era um conhecido traficante de Valência. Já 20 dias depois, no dia 26 de maio, 2 crianças que estavam brincando na região de Turiz, também na província de Valência, elas acabam entrando numa espécie de túnel que funcionava ali como uma vala. E então eles encontram um corpo. E essa localização era exatamente onde o homem que tinha feito aquela ligação disse que o corpo da Pilar estava. Então é claro que com isso os investigadores acreditavam que tinha encontrado o corpo da Pilar. O corpo ele estava sem um dos pés e sem uma das mãos. E eles haviam sido cortados com o uso de uma serra elétrica. Provavelmente essa mesma serra elétrica foi usada para fazer cortes no rosto da jovem. A princípio acreditava-se que tinha sido feito para dificultar a identificação. Porém, no dia 27 de janeiro tinha sido encontrado um pé numa rua em Valência. Sim, um pé. Uma mulher que estava passando ali no local, ela viu que parecia ser um pé de manequim e estava assim encostado no chão em frente a uma loja que estava fechada. Ela então se aproximou e percebeu que havia sangue, e então ela viu que se tratava de um pé humano. E ao fazer a comparação com esse pé que havia sido encontrado meses antes, eles concluem que o pé ele pertencia a esse corpo. E uma testemunha, que era uma mulher que estava ali na janela do seu apartamento, ela morava nessa mesma rua onde o pé foi encontrado. Ela disse que pouco tempo antes ela tinha visto um carro branco pequeno parando ali no local e um homem desceu e colocou o pé ali em frente a essa loja. Porém, do apartamento dela ela não conseguia ver que era um pé, ela apenas viu ele deixando ali alguma coisa. A mãe da Pilar, ela não consegue identificar o corpo como sendo da filha. Algumas pessoas atribuem isso ao fato de que alguns familiares ficam tão traumatizados que eles não querem aceitar que aquele corpo é do seu ente querido. Então eles acabam que não conseguem identificar mesmo o corpo, eles acham que não pertence ao seu familiar. E em partes também tem gente que atribui isso ao fato de que ela estava com o rosto desfigurado. Porém, a irmã mais velha da Pilar teria identificado o corpo como sendo da Pilar. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que existem se esse corpo realmente é da Pilar. E algumas fontes dizem que a irmã também não reconheceu o corpo, também não identificou como sendo da Pilar. E outras fontes dizem que sim, ela identificou. Inclusive, a dona do bar Catadal, a Ana, disse que a irmã confirmou que se tratava da Pilar. Da forma, mais uma vez, não foi possível concluir a causa da morte. Mas com as análises, eles conseguem concluir que o pé tinha sido cortado 3 ou 4 dias antes de ser encontrado lá naquela rua, ou seja, no dia 23 ou 24 de janeiro. E então isso significaria, caso de fato esse seja o corpo da Pilar, que a Pilar ela foi mantida viva alguns dias, além dos outros dois, pelo menos além da Rosário.
já que o corpo da Rosário foi encontrado no dia 19. E a autópsia também apontava que ela tinha perdido a vida 2 ou 3 dias antes do corpo ser encontrado. Então ela teria perdido a vida dia 16 ou 17 de janeiro e já a Pilar dia 23 ou 24 de janeiro. Que levantava mais questões, como por exemplo, onde ela foi mantida e por quem. Ou será que ela teria presenciado o que aconteceu com a Rosário e então esteve fugindo durante esse tempo, durante esse período, até que foi encontrada e teve o mesmo fim? Os investigadores, eles conseguem finalmente conversar com o tal Ishita e ele nega ter qualquer envolvimento nos crimes. Ele acredita que ele tenha sido acusado por algum rival ou então alguém que quisesse se vingar dele. Mas como essa pessoa sabia a localização do corpo da Pilar? Será que esse homem que fez a ligação é que era o verdadeiro criminoso? Bom, os investigadores, eles conversam também com aquele homem que foi visto no bar junto com a Rosário e com a Pilar, o Miguel. Ele também negou ter qualquer envolvimento. Ele, inclusive, negou estar no bar naquele dia e ter conversado ali com as meninas, ter pago um refrigerante para Rosário. Mas, além do testemunho ali da dona do bar e de outras pessoas que estavam no local, entre essas pessoas estava um guarda civil. E ele conhecia o Miguel, sabia quem ele era, então ele tinha certeza que o Miguel esteve lá e ele esteve junto com as meninas. O homem, ele recorda muito bem porque chamou a atenção uma menina tão nova estar ali conversando com o Miguel. E ele, como ele conhecia o Miguel, ele sabia que a menina não era filha dele. Bom, de qualquer forma, a polícia descarta o envolvimento dele, principalmente porque ele não tinha ali uma carteira de motorista, ele não sabia dirigir. Apesar de que eles disseram que não tinham marcas de pneu ali no entorno da casa, então eu não sei porque isso seria relevante. Bom, como vocês podem imaginar, com esse trabalho feito pela polícia, é claro que o caso continua um mistério até hoje. E o caso acabou quase que caindo no esquecimento 3 anos depois, quando, em 1992, 3 jovens desapareceram em Alcácer. Miriam, Tony e Desirê, que mais tarde foram encontradas sem vida em circunstâncias também bem estranhas, tomaram conta dos noticiários da época, se tornando o caso mais midiático da Espanha. Muitos se referem ao caso de Macastre como o crime esquecido de Macastre. E é bastante apontada a diferença com que os 2 casos foram tratados. Muitos acreditam que é por conta dos jovens de Macastre serem considerados ali jovens marginalizados. Os pais, eles não tinham boas condições financeiras e nem sequer registraram o desaparecimento dos filhos. Apesar de que o pai da Rosário disse que em outras ocasiões ela já tinha ficado alguns dias sem voltar para casa e eles tinham feito o registro de desaparecimento e ela acabava voltando. Então, dessa vez, eles nem se preocuparam, porque eles acreditaram que ia acontecer o mesmo. E era normal que eles ficassem alguns dias fora, então os pais, nenhum das 3 famílias fizeram ali uma denúncia de desaparecimento. Já no caso das meninas de Alcácer, as famílias também não tinham ali ótimas condições financeiras, eram famílias de classe média, porém os pais logo perceberam que havia algo errado quando as meninas não chegaram em casa no horário combinado. Então, quase que de imediato, eles saíram à procura delas e foram fazer a denúncia de desaparecimento. E também o empenho dos pais das meninas de Alcácer para poder encontrar as filhas e exigindo que a polícia trabalhasse ali para resolver o caso foi enorme. O pai da Miriam chegou a ser preso por questões ali relacionadas ao envolvimento dele na investigação. Mas apesar da atenção dada aos 2 casos ser bastante diferente, existem algumas coincidências nos 2 casos. Caso você ainda não tenha visto o vídeo das meninas de Alcácer, eu vou deixar aqui um link para você assistir esse vídeo. Então você assiste o vídeo das meninas de Alcácer e depois volta aqui para o vídeo de Macastre, já que eu vou comentar agora algumas coisas que ocorreram no crime de Alcácer. Primeiro, ambos os casos ocorreram na região de Valência, na Espanha. E os 2 casos envolvem 3 adolescentes, todos ali com 14 ou 15 anos. Uma das coincidências é que o Miguel, aquele senhor que foi visto ali com as meninas no bar Catadau, ele nasceu em La Romana. E La Romana é o local onde os corpos das meninas de Alcácer foram encontrados. E por se tratar de um local muito pequeno ali em número de habitantes, são pouquíssimos habitantes, tanto que nem é considerado um município, é só uma região montanhosa.
Essa é uma coincidência bem grande. E aquele local que os 3 jovens costumavam ficar, a casa abandonada, não a casa onde o corpo da Rosário foi encontrado, mas a casa que geralmente eles ficavam quando eles iam para lá, que era lá em Macastre, não ficava muito longe da La Romana. O bar Catadau, onde a Pilar e a Rosário são vistas pela última vez. O mesmo bar onde o Miguel Ricard e o Antônio Angles, que foram considerados culpados pelo crime contra as meninas de Alcácer, eles vão até lá para comprar um lanche enquanto eles estavam mantendo elas como reféns. E vale ressaltar que esse bar também não é um bar muito popular, que muita gente conhece. Fica ali em um pequeno município, então também é uma coincidência bastante interessante. E em 92, entretanto, o bar ele tinha mudado de nome, mas ainda assim era o mesmo bar e o mesmo local. O pé amputado, que acredita-se que pertence a Pilar, aquele que foi deixado ali numa rua de Valência, foi deixado na rua Alcácer, em Valência. E esse pé foi deixado lá no dia 27 de janeiro de 1989, exatamente 4 anos antes dos corpos das meninas de Alcácer serem encontrados em La Romana, dia 27 de janeiro de 1993. E a pessoa que deixou o pé na rua de Alcácer, em Valência, estava dirigindo um carro pequeno na cor branca. E no caso das meninas de Alcácer, uma testemunha disse ter visto as 3 meninas entrando em um carro pequeno de cor branca. E mais tarde esse carro foi considerado como sendo o carro do Miguel Ricard. E o pé encontrado ali na rua, que pertencia a Pilar, ele tinha um tom avermelhado. E o pai da Miriam, do caso Alcácer, disse que um dos corpos das meninas também tinha esse tom meio avermelhado e possivelmente era por ter ficado enterrado em um local argiloso. Outro fato interessante é que o Antônio Angles, considerado culpado ali no caso das meninas de Alcácer, ele era envolvido com tráfico de drogas e era comum que ele frequentasse, ele foi visto diversas vezes no bairro chinês em Valência. E era nesse mesmo bairro onde atuava o Wichita, então era possível que eles fossem rivais. Embaixo do corpo da Pilar foi encontrada uma capa de proteção de faca e pertencia a uma faca idêntica a uma faca que o Antônio Angles tinha. Era do mesmo tamanho e do mesmo modelo. A Pilar teve uma das mãos e um dos pés decepados. E algo similar aconteceu com as meninas de Alcácer, 2 delas estavam cada uma sem uma das mãos. Há também algumas coincidências que foram apontadas, porém elas não são baseadas em fatos confirmados. Mas mesmo assim eu acho interessante de trazer aqui no vídeo. Uma delas é que nos 2 casos é dito que alguns dos jovens foram encontrados com mais roupas do que se costuma usar, como por exemplo o valenciano teria sido encontrado com mais de uma cueca, e no caso de Alcácer uma das meninas estava usando mais de uma calcinha. E junto ao corpo das meninas de Alcácer estavam enterrados 3 cintos que não pertenciam às meninas. Algumas das meninas até estavam usando o cinto no dia que desapareceram, mas esses cintos também foram encontrados junto com elas. Nós não sabemos se os jovens de Macastre estavam usando cintos quando desapareceram, mas com certeza não foi encontrado junto com o corpo, eles não estavam usando quando os corpos foram encontrados. Então algumas pessoas especulam se pode ser que esses cintos pertencessem a eles. Mas de qualquer forma, se não, de quem que eram aqueles cintos. No caso do Valeriano é dito que faltavam algumas vértebras. E já no caso das meninas de Alcácer, foram encontradas vértebras a mais enterradas com elas. Também dizem que o Miguel, do caso Macastre, aquele senhor que estava bebendo ali no bar, que supostamente teve contato com a Pilar e com a Rosário, ele era parente do jovem que estava com a namorada, eles estavam indo levar o carro numa oficina e deu carona para as meninas de Alcácer até um posto de combustível. Isso na noite que elas desapareceram. Também há algumas coincidências com outros casos que ocorreram na Espanha, casos que estão sem solução, o que faz com que surjam teorias se todos esses casos estão relacionados e que talvez trate do mesmo ou dos mesmos criminosos para todos os casos. Apesar de que o caso Alcácer ele foi dado como solucionado, ele foi resolvido. De qualquer forma, a solução não convenceu muitas pessoas. Até mesmo o pai da Miriam, o Fernando, ele não acredita que o Miguel Ricard e o Antônio Angles sejam os verdadeiros culpados. E o Miguel, ele foi preso, ele cumpriu a pena e ele já está em liberdade. E mesmo assim ele continua dizendo que ele é inocente.
E eu não vejo muitas razões para ele dizer que é inocente, sendo que ele já cumpriu a pena por esse crime de qualquer forma. Bom, mas então o que teria acontecido no caso de Macastre? A teoria mais forte é de que os jovens teriam ido até a casa onde o corpo da Rosário foi encontrado. E que lá a Rosário ela teve um encontro sexual em troca de dinheiro ou em troca de substâncias ilícitas. A teoria é que, já que a Rosário ela sofria de asma, eles acreditam que algo tenha corrido mal, que ela tenha tido um mal-estar, então ela tenha se asfixiado. Ou seja, ela teria perdido a vida ali de uma forma natural, não foi um crime. Porém, a pessoa, o homem que estava com ela, ou os homens que estavam com ela, teriam se assustado, até porque eles estavam ali tendo relações com uma menor de idade. Então, eles foram até o local onde o Valeriano estava escondido e tiraram a vida dele, já que ele seria ali uma testemunha. O corpo do Valeriano ele foi encontrado em uma posição que ele estava com a cabeça virada no sentido da casa. Então, acredita-se que ele estava ali vigiando o local, esperando que a Rosário desse um sinal ou que ele visse o homem ou os homens saindo da casa para que ele pudesse ir até lá. E por essa razão ele tinha levado ali o saco plástico para poder ficar deitado ali em cima, já que possivelmente estava frio naquele horário, já era inverno, e isso possivelmente foi à noite. A vela também é provável que ele tenha levado da casa para poder iluminar ali o local. Porém, nessa teoria, onde estaria a Pilar? A Pilar ela podia estar aguardando com o Valeriano, mas conseguiu fugir. E então, mais tarde, eles conseguiram alcançá-la e tiraram a vida dela também. Ou então ela estava participando do encontro junto com a Rosário e foi levada como refém. Outra opção também é que ela não teria ido até a casa, ela estava em outro local. Porém, como que essas pessoas sabiam qual o local que ela estava e que ela tinha conhecimento do que estava acontecendo lá na casa. Sem falar que o corpo da Pilar, ele tinha sofrido mais violência, pelo menos aparentemente, que os outros dois corpos, tendo em vista que ela teve ali a mão e o pé cortados e também o rosto desfigurado. Então, algumas pessoas se questionam se o verdadeiro alvo nesse crime não seria a Pilar. Como eu falei anteriormente, há algumas contradições em relação à identificação do corpo da Pilar. Isso porque, como eu falei, algumas fontes dizem que a irmã não identificou o corpo como sendo da Pilar, que nenhum familiar identificou o corpo como sendo da jovem. E em 1999 foram encontrados restos humanos em Macastre. E há informações de que foi feito um teste de DNA para comparar ali o DNA desses restos com o DNA da irmã da Pilar. Esse DNA coincidia, o que poderia indicar que aqueles restos pertenciam a Pilar, fazendo com que o corpo encontrado anteriormente não fosse da jovem. Mas então, de quem era esse outro corpo que foi encontrado? É isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria muito trazer esse caso aqui no canal, porque eu acho o caso de Alcácer um caso muito intrigante e esse caso também é tão intrigante quanto, e tem ali todas essas coincidências, os dois casos aconteceram na mesma região, então eu achei que era interessante trazer o caso de Macastre também. E é isso, até o próximo vídeo.